Glória a Deus. A paz do Senhor para os irmãos, amém? Jesus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Livro do Gênesis, capítulo número 22, glória a Deus, verso de número 8. Glória seja dada ao nome de Jesus. Vamos estar lendo até o verso de número 13. Glória a Deus. Sou grato a Deus por essa oportunidade de estar uma vez mais a esta casa, junto com esses homens de Deus aqui presentes. Louvado seja Deus. Eu quero dizer para você que nós somos uma única igreja na face dessa terra. E eu costumo sempre falar com a minha esposa. Uma vez eu estava conversando com ela em casa, ela falou assim, você vai pregar lá no Pastor Dejaí de novo? Eu falei assim, vou lá, é a minha segunda igreja. Louvado seja Deus, porque eu sempre que estou aqui, que chego a esta casa, eu sou bem recebido. E eu quero dizer para os irmãos que eu amo cada um de vocês em Cristo Jesus. E é sempre um prazer estar com vocês aqui. Eu tenho um amor muito grande, não só por esses ministros, homens de Deus aqui presentes, mas por todos vocês. Vocês moram no meu coração em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus, do verso de número 8 em diante. E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro, para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para o imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas num mato, e foi Abraão e o tomou e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E você diga graças a Deus. Amém? Podem tomar os vossos assentos nessa noite. Eu, lendo esse texto, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, eu descobri algumas particularidades aqui no texto. Eu sempre costumo observar dentro do texto aquilo que eu chamo de detalhes. Talvez a forma que nós lemos, de repente você não consegue se ater a esse detalhe. E desde já eu quero lhe mostrar um detalhe e essa particularidade que está no texto. Está no verso de número 12. Eu vou repetir e vou te mostrar essa particularidade, esse detalhe que eu observei no texto, que diz assim, o verso número 12. Então disse, não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu único filho. Essa particularidade está aqui, ó. Agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu único filho. Na medida que nós formos ministrando, você vai entender essa particularidade aqui. Mas desde já eu quero dizer para você que no verso número 8, Abraão ele vai responder uma pergunta de Isaque. Porque desde que eles partiram da sua casa, a Bíblia diz que Deus ele vai pôr Abraão à prova. E quando eles partem de madrugada, a Bíblia diz que eles abordam o jumento
e Abraão leva consigo 2 homens, e ali eles vão caminhando. E essa caminhada vai durar cerca de uns 3 dias aproximadamente. O interessante é que o Isaac, ele vai falar assim, ó. Então falou, no verso 7, então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo, e aqui a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E no verso número 8, o Abraão vai responder a pergunta do seu filho e vai dizer assim, e disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. O interessante que a gente percebe aqui, que Deus, ele vai pôr Abraão à prova. Por que Deus vai pôr Abraão à prova? Será que Deus tem alguma dúvida daquilo que Abraão é, da pessoa que Abraão é, do amor que Abraão tem por Deus? Se Deus está colocando o Abraão à prova, é porque alguma coisa na trajetória, na caminhada do Abraão, permitiu que Abraão deixasse de ser quem ele era. Ou de repentemente Abraão causou uma dúvida no amor que Abraão tinha por Deus. Porque a Bíblia diz que Deus, ele vai falar para Abraão e vai dizer assim, eu quero que você me ofereça o Isaac, o teu único filho, a quem você ama. Ou seja, Deus sabia que Abraão amava Isaac. Deus sabia que Abraão amava tanto o seu filho, a ponto de Abraão entender que o Isaac era fruto de uma promessa que Deus havia feito. E se Deus havia feito uma promessa, por que agora Deus está pedindo a Abraão uma promessa que Deus havia feito para o próprio Abraão? Que até mesmo a sua esposa no início ficou com dúvida de não acreditar naquilo que Deus havia prometido. Então, Abraão, quando ele sai de madrugada, sem até mesmo a sua esposa saber, ele pega o destino e vai para o lugar aonde Deus ia mostrar aonde Abraão tinha que oferecer a Isaac. E haja vista que nós percebemos que o Isaac, ele tinha uma idade suficiente para até mesmo resistir. Aí a gente vê uma obediência muito grande do Isaac, porque Abraão, a fé dele era tão grande, que ele vai, aleluia, oferecer o seu filho e provar para Deus que ele não só ama Deus pelo aquilo que Deus dá, não, ele ama Deus por aquilo que Deus é, porque se Deus dá, ele é Deus. Se Deus não dá, ele também continua sendo Deus. Se Deus ele fazer, ele é Deus. Se Deus deixar de fazer, ele também continua sendo Deus. E nessa noite há uma pergunta que ecoa para mim e que ecoa para você nessa noite. O fato de Deus te dar, o fato de Deus fazer para você aquilo que ele faz e dar para você aquilo que dá, não é que você tem que venerar aquilo que Deus deu para você, a ponto de deixar de amar a Deus por aquilo que Deus te deu. Aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus te faz, não é para você, aleluia, deixar o amor de Deus para amar aquilo que Deus te dá, por amar aquilo que Deus te deu. Então nessa noite Deus está fazendo uma pergunta para você: você me ama mais do que essas coisas que eu te dei? Você me ama mais do que essas coisas que eu te fiz? Então nessa noite você tem a oportunidade de declarar o seu verdadeiro amor, de quem de fato Deus é, de quem de fato Deus fez por você. Então Deus está aqui para ouvir, aleluia, da tua boca: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, o Senhor sabe que eu te adoro, independência das coisas que o Senhor me dá, independente das coisas que o Senhor me faz. E essa particularidade aqui que a gente vê, que o Abraão, ele vai responder uma pergunta do seu filho. Ele vai dizer para o Isaac: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro para o sacrifício. Porque Isaac já estava carregando a lenha, Isaac já estava carregando o fogo. Então Isaac vai fazer uma pergunta, porque ele está duvidoso: se eu já estou com fogo, se eu já estou com a lenha,
aonde está o cordeiro para o holocausto? Então Abraão vai dizer, Deus proverá para si o cordeiro. Ou seja, Deus quer o sacrifício, mas Ele mesmo vai prover o sacrifício para si. Então quando eles vão, aleluia, que eles chegam no local, Abraão ele vai preparar o altar. Ele vai colocar a lenha, vai amarrar o Isaque sobre o altar. E quando a Bíblia diz que o Abraão ele vai pegar o cutelo para imolar o Isaque, a Bíblia diz que o anjo do Senhor ele vai bradar dos altos céus. O anjo do Senhor aqui é uma referência de uma forma teofânica, onde é referido que o nosso próprio Deus, ele tinha aparição de anjo. Então era chamado de teofania, o anjo do Senhor que aparecia em forma de um anjo. Quando Abraão ele vai pegar o cutelo para imolar o Isaque, o anjo do Senhor vai bradar, Abraão, não faças tal coisa, porque agora eu sei que tu temes a Deus e não me negaste o teu único filho. Olha aí. Gente, isso aqui é uma coisa bem profunda. Agora eu sei que tu temes a Deus e não me negaste o teu único filho. Espera aí. Parece que há uma contradição nisso aqui. Agora Deus sabe? Ué, Deus não sabia antes? Deus está sabendo agora? Agora sei que tu temes a Deus e que tu não me negaste o teu único filho. Gente, olha quanto tempo Deus conhecia o Abraão. Olha quanto tempo Deus havia feito uma promessa para Abraão. Olha quanto tempo Abraão adorava a Deus. Olha quanto tempo Abraão era considerado o pai da fé. Olha quanto tempo Abraão estava envolvido com Deus. E agora, na hora de imolar o seu filho, Deus vai bradar do alto céu e vai dizer que agora Deus sabe que Abraão temes a Deus. E o tempo que ficou para trás, e o tempo que passou, o tempo que Abraão adorava a Deus, será que Deus se esqueceu? É agora que Deus está entendendo que Abraão temes a Deus? Não, é o que Deus está dizendo para Abraão, é o seguinte: Abraão, eu te coloquei à prova, mas agora eu sei que você está sendo provado, mas está passando na prova, porque você não me negaste o teu único filho, a quem tu amas. Irmãos, eu tenho uma notícia para te dar. Se você não é capaz de dar uma prova de amor para Deus, porque a Bíblia diz, aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Se o teu coração está no teu filho, e você ama mais o teu filho do que a Deus, não pode. Você tem que amar mais ao teu Deus e menos ao teu filho. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Se você ama mais o teu marido do que a Deus, está errado. Você tem que amar a Deus acima de qualquer coisa. Aleluia! Esse é o verdadeiro amor, porque Deus na nossa vida, Ele sempre tem que estar em primeiro lugar. E se Deus na nossa vida, Ele é em primeiro lugar, irmãos, aleluia, glorificamos a Deus por isso tudo, porque quando você ama primeiramente a Deus, você vai amar o teu filho, você vai amar o teu marido, você vai amar a tua família, você vai amar a igreja, você vai amar tudo. Por quê? Porque o teu amor está envolvido, misturado com o amor de Deus. Você tem coragem de abrir mão dos teus sonhos? De abrir mão dos teus projetos? De renunciar quem você é? De renunciar aquilo que você faz por amor a Deus? Por sacrifício a Deus? Abraão decidiu fazer isso. Porque Abraão era um homem de fé. O Abraão, ele tinha tanta fé que a fé dele era tão grande que ele sabia que ele ia, mas ele também sabia que ele retornaria com Isaque. Como assim, pastor? Está escrito no texto que Abraão fala para os moços assim: ficai-vos aqui, que eu e o menino vamos ali, e depois de termos adorado, nós voltaremos. Olha aí.
Olha a certeza e a fé que ele tem, que ele sabe que ele está indo sacrificar o Isaac em adoração a Deus. Mas ao mesmo tempo ele tem certeza que ele vai com Isaac, mas também vai voltar com Isaac, porque ele entendeu que Deus ia prover, aleluia, o sacrifício no lugar do Isaac. Nessa noite Deus está provendo na tua vida, meu irmão, porque quando você decide amar a Deus acima de qualquer coisa, não vai te faltar nada, porque Deus vai te prover aquilo que tem te faltado, porque Ele é fiel naquilo que Ele promete. Deus é fiel. Deus é fiel, igreja. Se Ele te prometeu, creia que Ele é fiel. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria ele e não confirmaria? Ou diria ele e não cumpriria com aquilo que ele falou? E a Bíblia diz que quando Abraão, ele pega o cutelo para imolar o Isaac, a voz do anjo brada do alto do céu e diz: Abraão, não faças tal coisa, porque agora eu sei que tu temes a Deus e que tu não me negaste o teu único filho. Gente, se nós, como servos de Deus, somos capazes de negar alguma coisa para o nosso Deus, imagine para quem está próximo de nós. Quantas das vezes nós negamos o nosso Deus por coisa supérflua, por coisas que não têm muita importância, coisas insignificantes, até mesmo na nossa forma de adorar a Deus. Nós sabemos que nós podemos estar no culto, mas muitas das vezes nós inventamos uma desculpa e não viemos para o culto adorar a Deus. Ah, o pastor vai entender, a igreja vai entender se eu não for hoje. Pensa que o teu compromisso é só com o pastor, é só com a igreja. Não, o teu compromisso é com o dono da igreja. O teu compromisso é com quem lhe enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer naquela cruz. Então, quando você acha que o teu compromisso é só com o grupo das irmãs, é só com o grupo do varão, é só vir para a igreja para adorar, não. Mas o teu compromisso é com quem morreu pelas irmãs, é com quem morreu pelos varões, é com quem se deu pela igreja. E o dono da igreja é Jesus. Aí você nega Jesus. Aí você nega para Deus aquilo que Deus te pede. E negar Jesus, irmão, é uma coisa que fica marcada na nossa vida. Vê quando a gente lembra do Pedro? Jesus andava tão misturado com os discípulos, irmão, que quando aqueles homens, eles vieram para poder pegar Jesus, ficou difícil até de saber quem era. Por isso que Judas falou assim, ó, aquele quem eu beijar, esse é Jesus. Aí lembra quando Pedro está lá, que eles chegam para Pedro e falam assim, tu é um deles. Aí Pedro falou assim, não, eu não sou não. É sim. Sabe por quê? Tu fala como ele. Tu se veste como ele. Tu anda igual a ele. E mesmo assim ele negou, ele falou que não era. Mesmo falando como ele, parecido com ele, mesmo assim ele negava. E muitas das vezes, mesmo a gente negando, tem gente que reconhece que eu e você somos parecidos com ele. Não adianta a gente negar. Porque as pessoas já olham para nós e vê que tem algo escrito em nós que não é de nós mesmos, é coisa dele. Porque mesmo que a gente tenta se esconder, nós falamos igual a ele. Nós nos vestimos igual a ele, somos parecidos com ele, porque temos a essência dele. Então não adianta negar, irmãos.
Vamos fazer aquilo que Deus nos pede, aquilo que Deus nos manda, aquilo que Deus nos orienta, sem negar aquilo que Ele tem nos pedido. Você pode até negar para o homem, mas não nega para Deus. Você pode muitas das vezes até deixar de fazer para o homem, mas não faça, não nega, não deixe de fazer para Deus. Porque a Bíblia fala bem ênfase nisso. Fazei tudo para agradar o Senhor, mesmo que às vezes desagrade o homem. Então Abraão não negou o Isaac. Porque dar para Deus aquilo que não tem importância para a gente é fácil. Oferecer para Deus aquilo que não vai nos fazer falta, aquilo que não vai, muitas das vezes, arder no nosso coração, aí a gente pega, e dá. A gente faz igual aquela mulher, aquela viúva. Quando ela estava ali catando lenha, que o profeta veio e falou com ela, ele pediu a água. Ela imediatamente virou e foi pegar a água. Dar água para ele era a coisa mais fácil que tinha. Mas quando ele pede para ela fazer um bolo, ela vira e fala assim, aí não, complicou. Dura coisa tu pediste. Eu estou preparando aqui, pegando essa lenha para fazer a última refeição para mim e para o meu filho. O profeta vai olhar para a mulher. Assim diz o Senhor, faz primeiro para mim. Porque assim diz o Senhor, a farinha da panela não te acabará e nem o azeite da botija faltará. Por quê, irmão? Porque ela decidiu fazer aquilo que o profeta estava pedindo. É muito fácil a gente dar coisa fácil, coisa sem importância. Lembra de Davi? Quando ele foi oferecer para Deus aquele campo todo. Pode botar preço. Ele falou assim, não, isso aqui eu te dou. Pode levar. Ele falou assim, não quero isso não. Eu não quero dar nada para Deus que não me custe nada. Pode colocar o preço que for, eu vou pagar. Porque o meu Deus merece o melhor. Eu quero dar para o meu Deus aquilo que me custe alguma coisa. Aquilo que você veio oferecer para Deus hoje vai te custar alguma coisa. Tem que arder alguma coisa em você. Porque aquilo que você dá para Deus não é coisa insignificante. É coisa que tem importância. Então adore a Deus nessa noite. Dá o teu melhor. Porque Deus vai prover na tua vida. Vai prover na tua casa. E vai prover na tua família. A Bíblia diz que quando Abraão, ele vai olhar para o lado, ele vai ver lá, o carneiro ali preso, que vai substituir o Isaac, que ele depositou no altar do Senhor. O que é que você tem oferecido para Deus no altar do Senhor? Você tem oferecido para Deus nessa noite? Deus quer prover na sua vida. A Bíblia diz que Abraão vê o dia do Senhor. Por isso o filho pagou o preço que pagou naquela cruz. Ele foi o substituto. O sofrimento era para mim, era para você. Mas Deus proveu Jesus. A Bíblia diz que Jesus não teve por usurpação nenhuma ser igual a Deus. É por isso que o profeta Isaías ele vai declarar que Jesus ele não tinha parecer e ele não tinha formosura. E nenhuma beleza nós víamos nele para que o desejássemos. Mas ele era o desejado das nações. Independência de haver beleza nele para que todos o desejassem. Mesmo ele sendo o rei, ele não veio como rei. Ele não veio em carruagem real. O seu nascimento não foi em berço de ouro. Ele nasceu dentro de uma manjedoura. Sabe o que é uma manjedoura?
é um compartimento que colocava comida, alimento para os animais. Até no lugar que bateram na hora do nascimento de Jesus, não receberam eles. Só acharam lugar para eles aonde tinha ali, ó, local onde tinha animais. E aonde ele foi nascer? Em lugar improvável. Mesmo sendo aonde ele nasceu em lugar improvável, ele não teve por usurpação a isso. Ele ainda deixou um exemplo quando ele estava ali em João capítulo 13, quando ele estava lavando os pés do seu discípulo, porque ele é aquele que ele não simplesmente dava ordem, ele mostrava a forma que tinha que ser feito. Falava assim: vem cá que eu vou mostrar para vocês como é que se faz. Ele começou a lavar os pés do discípulo, pegou a toalha, pegou a bacia, porque ele não só é aquele que dá ordem. Eu estou dando uma ordem, vai lá e faz. Não, ele fazia assim: eu vou mostrar para vocês como é que se faz. E começou a lavar os pés do discípulo. Quando Pedro olhou aquilo, falou assim: não, mestre, de maneira nenhuma tu vem lavar os pés a mim. Jesus falou assim: ó, se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Então Pedro falou assim: lava não somente os pés, mas lava a cabeça, se for necessário, lava o corpo todo. Irmão, é necessário nessa noite que Jesus venha nos lavar, nos purificar através da sua palavra, porque muitas das vezes nós precisamos ser limpos, porque tem coisa nesse mundo que tenta nos contaminar, e nessa noite nós estamos na presença desse Jesus e precisamos dar o nosso melhor. Fala para o teu irmão: Deus quer te lavar por fora, para se manifestar o que tem dentro de você, porque a tua essência vem de dentro, irmão. Porque muitas das vezes nós queremos mostrar aquilo que nós somos por fora, mas Jesus quer extrair aquilo que você tem dentro de você nessa noite. Ninguém melhor do que Jesus para conhecer o teu coração, para saber de fato quem você é, até onde você está disposto a ir para oferecer para Jesus o seu melhor. Quanta gente prometeu e não fez aquilo que prometeu. Quanta gente disse que ia, mas não foi. Quanta gente disse que ia fazer, mas não fez. Mas você no seu lado quietinho está aí: Senhor, o Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe que eu posso ir até aqui. O Senhor sabe que eu posso ir mais além. Mas desde o momento que você seja sincero com Deus, porque Ele te conhece, você é obra das mãos dEle. Nessa noite, de repente, você não poderia nem estar aqui, mas você falou: eu vou. Porque eu vou, porque o meu Jesus merece o meu melhor. Antes, quando em outrora oferecia outras coisas, em outras adorações, mas hoje Jesus me salvou, Jesus me libertou. Então hoje eu tenho a oportunidade de oferecer para Ele o meu melhor. É por isso que eu vou glorificar, eu vou exaltar, porque eu sei que no fim disso tudo, Deus proverá na minha vida. Eu tenho uma notícia para você. Talvez você entrou aqui hoje só com a sua adoração e deixou algo faltando lá na sua casa. Mas eu quero liberar uma palavra para você, que ainda hoje Deus é poderoso para prover na sua vida infinitamente mais, além daquilo que você tem pedido, e muito mais além daquilo que você tem pensado nessa noite. Porque Ele é Deus, Ele é dono do ouro, Ele é dono da prata, Ele é dono de tudo. Se você pode, se coloque de pé comigo nessa noite. Tem muita gente que não entende aquilo que você faz. Não entende muitas das vezes aquilo que você é. O sacrifício que você faz. E muitas das vezes tem gente que até zomba: poxa, vai de novo para a igreja. Toda semana você está no culto. De segunda a segunda você vai para a igreja. Mas você sabe quem você tem adorado. Você sabe quem você tem buscado. E muitas das vezes você ainda não conseguiu alcançar aquilo que Deus te prometeu.
Mas mesmo assim você está ali sendo fiel no pouco, está sendo fiel no propósito que Deus tem contigo. Mas no momento certo Deus vai agir ao teu favor. No momento certo Deus vai entrar com agir, Deus vai entrar com mover. Mas de uma coisa é certo. Não tem melhor prova do que essa. Do que você verdadeiramente fazer aquilo que Deus te pede. Dá para Deus aquilo que Deus merece. E nessa noite eu quero declarar sobre a tua vida em nome de Jesus. Talvez você deve ter pensado assim: poxa, Senhor, já tem anos que o Senhor tem me feito promessa. Mas Abraão foi bem-aventurado porque viveu a promessa de Deus. E você vai viver a promessa de Deus na tua vida também, creia nisso. Porque se Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu na tua vida. Pode se passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 20, 30, 40 anos. Mas se Deus Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir aquilo que prometeu na tua vida. Talvez tem promessa na tua vida que já está até esquecida. Mas nessa noite Deus vai te fazer lembrar: olha, filho, olha aquela promessa que eu te fiz há anos atrás. E você está pensando que eu não vou cumprir, mas ainda esse ano eu vou cumprir essa promessa que eu te fiz lá atrás. Eu vou cumprir na tua vida. Eu quero declarar sobre a tua vida nessa noite, orar pela tua vida em nome de Jesus. Estende as tuas mãos comigo em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, eu quero te louvar, eu quero glorificar o teu nome por essa oportunidade de estar nessa noite com os teus filhos, com a tua igreja. Senhor, eu creio que assim como o Senhor, ó Pai, proveu na vida de Abraão, o Senhor vai prover na vida do teu filho, o Senhor vai prover na vida da tua filha, o Senhor vai cumprir as tuas promessas, Senhor, que o Senhor tem feito para o teu filho. Quantas das vezes o inimigo tem colocado dúvida, Senhor amado, sobre aquilo que o Senhor tem prometido. Devido ao tempo, Senhor, que tem passado, devido às lutas, devido às dificuldades que os teus filhos têm passado, têm enfrentado na caminhada, mas ele não tem desistido, ele tem perseverado, ele tem lutado, mediante a prova, mediante a luta, a dificuldade, e o Senhor está vendo que ele não tem desistido, e o Senhor há de cumprir essa promessa na vida do teu filho. Então, Senhor, nessa noite, cumpre com a tua promessa. Ó Pai, até aqui o Senhor tem sido fiel. Até aqui, Senhor amado, o Senhor tem declarado sobre a vida do teu filho, sobre a vida da tua filha. Independente do choro, independente da lágrima, independente da perseguição, daquilo que o teu filho tem passado, daquilo que o teu filho tem vivenciado, Senhor, porque o Senhor não está limitado às circunstâncias dessa vida para abençoar a vida do teu filho. Então nessa noite eu entrego a tua igreja, eu entrego os teus filhos nas tuas mãos, Senhor amado, e sobre esta palavra, Senhor amado, sobre esta promessa, eu entrego os teus filhos aos teus cuidados nessa noite, e já te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém? As palmas glorificam o nome do Senhor. Desde já eu quero agradecer a minha oportunidade, em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando esse ministério em nome de Jesus. Amém?